Meus irmãos, graça e paz, louvado seja Deus pela oportunidade que temos de juntos cultuar o Senhor e ouvir também a sua voz nessa noite. Eu convido os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Dos versos 25 a 38, Lucas 2, de 25 a 38. Assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus. Escute com atenção essa santa palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ouvido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Senhor, obrigado, porque temos mais uma vez a oportunidade de ouvir a tua palavra e compreender o Cristo das Escrituras nela, Senhor. O Cristo que nos salvou, o Cristo que nos chama a uma vida santa. É desta forma que somos alimentados por tua palavra, para continuar na perseverança, na caminhada cristã, não retrocedendo a fé, mas prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Nos fortaleça, nos anime, a cada um que sejamos alimentados por Cristo Jesus, é que pedimos e oramos. Amém. Amém. Irmãos, vir à igreja é um hábito comum de muita gente, aliás, até de pessoas não cristãs, né? É inerente à religiosidade humana, faz parte. Como alguém já disse, nós não vamos ver jamais um animal indo ao templo, adorando, no sentido ritual que a gente faz, acendendo uma vela, levantando as mãos. Não vai ver um animal adorando religiosamente. O ser humano faz isso, porque ele tem esse anseio. Isso é comum em todos os povos, em toda a humanidade. E ir para o templo e ir adorar o Senhor, sobretudo na expectativa correta, é que é importante. Deus nos chama à religião, Ele criou a religião. Ele buscou Adão e a Eva quando estavam escondidos, onde estás? E Ele promoveu o meio de religação com Ele, por meio dos sacrifícios, porque a gente vê os filhos de Adão e Eva sacrificando. Certamente foi Deus que instruíra a Adão e a Eva, e assim eles ensinaram os seus filhos a fazer.
Então Caim e Abel estavam ofertando ao Senhor, porque Deus ensinou a religião para eles. Pois bem, acontece que durante a caminhada cristã, podemos nos ver desanimados diante das lutas. E se a gente não estiver buscando a Deus pela razão certa, essas lutas podem trazer muitas frustrações para a nossa fé. Porque, afinal de contas, por qual razão nós oramos a Deus e vamos a Deus cultuá-lo? Se é apenas por um propósito existencial neste mundo, para que as nossas necessidades sejam atendidas, elas não vão ser atendidas para sempre. Todos nós partiremos um dia, e às vezes alguns muito cedo. Outros são acometidos de um estado de doença, por exemplo, que pode ir até o final das suas vidas. Então, por que ser cristão diante dessas situações? Será que vale a pena? Qual o motivo? Veja, no tempo em que Lucas retrata essas duas pessoas, Simeão e Ana, a religião não estava lá tão bem. Pelo contrário, estava corrompida. Os poderes de Roma haviam corrompido os poderes religiosos de Israel. Os sacerdotes eram vendidos, eram completamente vendidos a Roma, eram manipulados por Roma. Roma colocava quem queria ali. E havia muito descrédito, né? Era um momento de muito desânimo. Porém, essas duas pessoas estão ali perseverantemente adorando a Deus no tempo, ainda com seus erros. Estão ali mantendo a sua posição em fé e pedindo a Deus, rogando a Deus por propósitos grandiosos. Não estavam pedindo por assuntos particulares, bem poderiam pedir, não há problema, mas muito mais estavam pedindo por pedidos grandiosos, que era a vontade de Deus. E por isso que Deus proporciona a eles verem o menino Jesus e falarem e servirem nesse momento. Veja, porque os propósitos deles estavam realmente em concordância com a vontade de Deus. Deus oportuniza a esses dois, provavelmente idosos. Diana a gente sabe que é idosa. O Simeão nós não sabemos, apenas sabemos que ele estava pronto e pediu para se despedir. Ele disse: pode despedir em paz o teu servo. Em latim é nunc demitis. Demite em paz, me leve em paz, Senhor. Eu estou pronto, agora que vi a salvação do Senhor. Então, por essa expressão, se subentende que ele era idoso, mas o texto não fala. Então, ele está pronto para partir, e que ele não partiria antes que visse o Salvador. Então, por isso que se tem essa lógica de pensar que ele já era idoso, tá? Mas o texto não fala. Pois bem, esses dois tiveram o privilégio, e Lucas quer citar. Nenhum outro evangelista cita sobre o fato de Simeão e Ana, mas Lucas quis citar porque citou a infância de Jesus aqui, também novinho, né, quando foi apresentado no templo pelos seus pais. Pois bem, esse é o contexto, tá? Então nós vamos meditar nesta noite sobre o tema a expectativa certa acerca dos planos de Deus. Nós precisamos ter expectativa certa acerca dos planos de Deus, porque às vezes nós queremos que Deus entre nos nossos planos. Plano de casamento, de empresa, de sucesso, de saúde. E, Senhor, entre nos teus planos. E Deus está chamando você para entrar nos planos dele. Pensa bem, qual é o plano que vai vingar? É o nosso ou de Deus? A gente deveria estar buscando os planos de Deus para nós. Claro, Deus também vai nos atender em nossos desejos, como nos diz a palavra. Mas os nossos desejos e planos precisam estar afinados com os planos de Deus. Esse sim tem a possibilidade de dar certo sempre. Pois bem, o tema é a expectativa certa acerca dos planos de Deus. Em primeiro lugar, Simeão esperava a consolação de Israel. A consolação de Israel. Você já pensou se o texto mostrasse aqui? O texto não mostra, evidentemente, mas parece que hoje as pessoas estão pedindo muito, por exemplo, saúde. Senhor, está repreendido toda doença, todo mal. Ele não está pedindo saúde, ele está pedindo a consolação de Israel, que era o Salvador. Vamos lá, para os versículos de 25 a 35. Vamos lá.
Então, Simeão estava em Jerusalém. O texto nos diz que ele era um homem justo e piedoso e que ele esperava a consolação de Israel. Enfoco isso, ele estava esperando a consolação de Israel. O texto não diz que ele estava esperando minha casa, minha vida, um emprego. Ele estava esperando a consolação, a salvação de Israel, que Deus havia prometido em sua promessa. E veja que o Espírito Santo, então, fala com ele. Ele tem essa oportunidade, o verso 25, deixa-me dar confirmado aqui, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja a graça de Deus sobre ele, porque orava a coisa certa. Estava ali celebrando, adorando a Deus de maneira correta, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aí o verso 26 nos diz que o Espírito Santo revelara a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Interessante. Ele viu o Cristo, o Senhor, só que era um bebezinho muito novo. E ele vai ver a oportunidade. Certamente que ele não vai ver Jesus idoso 30 anos depois, se ele fosse idoso. 30 anos depois, quando Jesus começa seu ministério, é provável que o Simeão já estivesse morto, se ele de fato era idoso. O fato é que ele está pronto para despedir. Não é? A gente diz assim, que grande oportunidade teve Samuel, ou melhor, Simeão, de ver Jesus, ainda que pequeno, bebê, o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, é verdade que é um grande privilégio. Mas nós não somos menos privilegiados do que Simeão, porque podemos ver o Cristo, o Salvador do mundo, através das Escrituras Sagradas. Não fisicamente, mas revelado nas Escrituras. Deus nos alimenta dessa grande esperança, que é a consolação de todo sofrimento que nós temos. Nós não podemos diminuir o nosso privilégio diante do privilégio de Simeão. O nosso é muito maior, porque nós compreendemos muito mais a teologia do que Simeão. Ele viu Jesus pequeno, o Salvador, mas nós podemos compreender Jesus plenamente na sua palavra. Então o privilégio nosso é ainda maior, e é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos revela esse Cristo para nós, e nós devemos então ser motivados a uma vida de adoração a Deus, de culto a Deus, de vir para a igreja todo domingo. Creio que precisa vir, porque compreende esse plano consolador de Deus acerca da sua salvação. O verso 27, dê uma olhada, por favor. Veja que o Espírito Santo, pelo Espírito, ele foi movido para o templo quando os pais levaram a Jesus. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara. Isso está aí no versículo 21, não é? Versículo 21 que a gente não leu hoje, mas leu semana passada, não, 21 até o 24. Jesus foi levado para a circuncisão e Jesus foi levado para ser apresentado como manda a lei, porque ele era o filho primogênito. Inclusive, um casal de passarinhos, um par de passarinhos, né? Não precisa ser casal, mas um par de passarinhos foi apresentado pelo sacrifício, pelo primogenitura de Jesus. Isso prova que o casal era muito pobre, porque começava do bezerro, descia para ovinos, né? Ovinos, até as aves, que eram os pobres, que as aves poderiam pegar em qualquer lugar para oferecer. Então eles eram pobres. Pois bem, quando José e Maria foram levar Jesus para este mandamento da lei, o Espírito Santo levou ele ali para contemplar a Jesus. E aí, o Simeão, verso 28, por favor, acompanhe. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Ele estava louvando pela expectativa correta em nós. Deus deu a oportunidade de colocar Jesus nos seus braços, e ele que tinha a oração correta, a motivação correta de adoração a Deus, teve a oportunidade. Eu não acredito que isso esteja aqui por à toa. Deus não colocou isso aqui simplesmente porque Lucas é um historiador perspicaz, curioso. Não, é motivar a gente, para que a gente tenha expectativas corretas, que Deus vai nos fazer compreender cada vez mais os seus planos, se a gente tiver essa expectativa correta. Ele teve a oportunidade de receber Jesus. Nós não vamos ter mais a oportunidade de receber uma criança que é o Salvador, porque ele só veio uma vez no mundo, ele não vai repetir isso. Mas nós podemos compreender acerca da palavra sobre Jesus, o que ele faz por nós e a sua consolação. Com certeza temos. Por isso, se a gente também buscar essa expectativa certa
na adoração a Deus e no servir a Deus. No verso 29, veja que ele diz, Senhor, ele pede para ser despedido. Ele no verso 29 diz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Esse pode despedir, em latim, nunc demitis. Por isso que o termo de Ana, o cântico de Ana é conhecido como Magnificat, o dele é nunc demitis. Pode me despedir em paz, eu estou pronto para ir embora. Será que nós estamos prontos para ir embora? Senhor, eu estou em paz contigo, graças a Deus o Senhor me revelou Cristo nas Escrituras, eu compreendo Cristo meu Salvador. Eu estou tão em paz que agora eu posso ir embora. Pode ser que ele nem foi, mas ele estava dizendo, eu posso ir embora agora, Senhor. Estou tranquilo contigo. Olha que coisa maravilhosa. E aí, veja que isso mostra a segurança e a alegria de quem pode partir em paz. Tá? A gente precisa ter essa certeza, essa convicção. Estamos em Cristo e com Cristo, e a hora que Ele nos chamar, estamos prontos para partir segundo a sua vontade. Caminhando aí um pouco mais, no verso 30, que é a fala ainda de Simeão, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Veja, ele viu a salvação do Senhor, estava alegre, né, por compreender essa salvação. Novamente eu retomo aquilo que eu falei anteriormente. Ele viu fisicamente o Salvador tomando os braços. Nós não vimos fisicamente, mas nós contemplamos pelos olhos da fé, pelo coração, como diz a palavra. Nós contemplamos o Senhor. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, Jesus disse. Muito mais bem-aventurado são aqueles que creram, mesmo sem ver, mas pelo testemunho das Escrituras, nós acreditamos no Cristo. Então nós somos também bem-aventurados e estamos assim alegres pela salvação do Senhor. O verso 31, veja que essa salvação preparada para todos os povos, que preparasse diante de todos os povos. Lucas é o único autor gentil de toda a Bíblia. Todos os autores da Bíblia são judeus. São judeus. E somente um autor não é judeu, que é Lucas. É um judeu crente, é um judeu espiritual, se converteu. Como nós somos judeus espiritualmente falando, como nos diz Paulo em Gálatas e Romanos, nós somos Israel de Deus. Mas ele não é etnicamente judeu. E ele que foi alcançado pelo Evangelho, ele gosta de destacar isso. Já tinha destacado acerca em outra parte, acerca de Jesus. Vai destacar também na pregação de João Batista, quando chegar no capítulo 3, sobre a salvação de todos os povos, que está na Bíblia, está no Velho Testamento. Né? Havia muitos textos na Bíblia que apontavam que o Evangelho, que a salvação não era só para os judeus, era primeiro para os judeus, mas depois alcançaria todos os povos. Aliás, o pai da fé, Abraão, foi dito a ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos. Então, o Evangelho seguinte, e Lucas destaca isso certamente com muita alegria, né? E eu vi o cântico de Simeão, um cântico profeta registrado, que o cântico dele, que a expressão dele, que a fala dele, que a oração dele, era que a salvação destinada para todos os povos, que alcançou ele, que era um sírio. Lucas era sírio, da Antioquia da Síria. E o verso 32, ele diz, luz para a revelação dos gentios e glória de Israel. Novamente, veja que é a glória de Israel, mas a revelação dos gentios. Verso 33, agora, Simeão não está se dirigindo a Deus, mas agora, o texto, aliás, é Lucas que fala, estava o pai do menino admirados do que se dizia. Imagine o espanto de Maria e José, porque em cada lugar, os pastores vieram de longe, falaram que uns anjos encontraria. Depois, isso tempo depois, não agora, mas a gente sabe que os magos que foram encontrados com Jesus, com Maria e José e Jesus, foram levar presentes, tempo depois. Mas aqui a gente tem Simeão e Ana falando do menino. Os pais ficaram impactados, meu Deus, né? Os anjos já tinham falado para ambos, né? Para José, para Maria, mas cada vez Deus estava dando confirmação, e aqui a confirmação veio pela boca de Simeão. Só que Simeão diz uma coisa interessante, no verso 34, Simeão abençoa a ambos, né? Abençoa a José, Maria também, certamente a Jesus,
E ele disse a Maria, agora ele fala a Maria. Antes ele falou a Deus, agora ele fala a Maria. Este menino está destinado para a ruína de muitos, para o levantamento de outros tantos, né, de muitos em Israel. Veja aí que Simeão falou acerca de ser alvo de contradição. Jesus levantaria alguns, mas abateria outros. É isso que o Evangelho faz. Jesus é como pedra. Ou você está bem edificado sobre ele, ou essa pedra vai esmagar você. Diz Pedro lá na sua carta. Então, é isso que Simeão está lembrando. Só que também ele fala a Maria. Preste atenção aí no verso 35. Verso 35 diz assim. Começa com parênteses, está vendo? Também uma espada transpassará a tua própria alma. Aqui ele está falando a Maria. Ele não está falando a Jesus, que uma espada vai transpassar o coração de Jesus, mas o coração de Maria. E qual é a interpretação aqui que os estudiosos dão, e é de fato? Maria, ela estava sendo preparada ao que aconteceria ao filho dela, o filho biológico dela. Ela tanto amou e que cuidou, criou por 30 anos. Jesus ficou debaixo dos cuidados de Maria, e Maria também debaixo dos cuidados de Jesus, porque provavelmente José morre cedo e Jesus passa a ser o arrimo de família, aquele que sustenta a família como carpinteiro. Mas Jesus devia respeito a Maria como mãe. E o que acontece? Ela veria a morte de Jesus, estaria presente. E só alguém preparado com a palavra de Deus para enfrentar tamanho sofrimento. Uma espada transpassará a tua alma. Por isso que a gente ensina, irmãos, Deus prepara os crentes acerca de todas as provações que ele tem, a fim de que eles sejam fortes. A gente vai ser perseguido, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos ensinados na palavra acerca de toda perseguição, mas que a gente não desanime. Credes no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai, muitas moradas. Não se atribule, não se perturbe o vosso coração. Depois de toda a perseguição que Jesus falou no capítulo 13 de João, ele fala sobre o capítulo 14 para animar os crentes. Não desanimem. E aí, encerra agora, veja que no verso 35 ainda, ele diz: para que se manifeste os pensamentos e propósitos, manifeste os pensamentos de muitos corações. Não é isso que o Senhor faz, né? O Senhor que levanta e abate, ele revela os nossos corações. A religião cristã, a religião de Deus, mostra quem nós somos, irmãos. E se você não se humilhar diante do Senhor, quando ele se mostra quem você é, e você se exalta, você perde a oportunidade, digamos assim, de entender o Cristo Salvador. Mas quem se humilha, pede misericórdia a Deus, porque vê o seu pecado, já que ele revela os propósitos, os pensamentos de muitos corações. Quando esses corações se quebrantam, o Cristo é revelado a ele pela graça de Deus. Amém. Veja, irmãos, a religião de Jesus manifesta realmente quem nós somos, para nos quebrantar. Porque se a gente endurecer o coração, a gente que é bom, achando que é bom, Deus não estará conosco. Eu encerro esse ponto dizendo, veja, Simeão esperava a grande consolação, que era a salvação de Israel. E nós? Será que nós esperamos a grande consolação, que é o retorno de Jesus, para nos levar para a vida eterna? Ou a gente, Senhor, não vem agora não, demora um pouco, eu ainda nem me casei, eu ainda nem consegui ainda comprar minha casa, minha filha. Às vezes a gente está tão envolto nos planos aqui, que a gente se esquece que o plano do Senhor é muito, mas muito superior do que a gente imagina aqui. Não é? Muito superior. Segundo lugar, irmãos, e último, a expectativa certa acerca dos planos de Deus, Ana esperava a redenção de Jerusalém, do verso 36 a 28. Olha a curiosidade. Lucas mostra que Simeão falava muito mais do que fez. Já Ana não falava nada, mas fez muita coisa. E Deus oportunizou Ana também de ver o menino. Vamos lá, verso 36. Ana profetiza, ela é uma profetisa, filha de Fanuel, embora a profetisa ela não tinha que falar, né? Da tribo de Azer, idosa, casada por 7 anos. E era uma viúva de 84 anos. Aqui fica uma dúvida muito grande, porque ela fica... a dúvida é da idade de Ana. Não vou entrar nesses milímetros, né? Porque ele não consegue identificar. Os comentaristas não conseguem identificar exatamente a idade de Ana. Tá?
por conta tem uma contradição aqui. Mas o fato é que ela era idosa, certo mesmo que ela era muito idosa. E aí, veja que a grande referência dela, no verso 36, uma profetisa chamada Ana, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. E o 37, e que era viúva de 84 anos. 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e oração. Está vendo? Ela estava de dia, depois de casada, agora que ficou viúva, ela certamente tinha mais tempo, antes casada não tinha tanto tempo, mas ela estava agora tendo a oportunidade de ir para o templo, adorar o Senhor, louvar a Deus, noite e dia, e ela fazia isso com jejuns e orações. Veja a motivação dessa mulher. Novamente ela pedia: Senhor, me dá um marido, fiquei viúva. Ela poderia pedir, não há problema em pedir, mas ela está pedindo algo ainda muito maior do que as nossas necessidades aqui. Está adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, com o povo de Deus, pela expectativa correta. E veja que no verso 38, então, nos mostra que nesse mesmo momento, chegando aquela hora que Jesus foi apresentado pelos seus pais, então ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela teve a oportunidade também de expressar, ela foi perseverante, ela expressou gratidão a Deus porque viu também Jesus, e ela testemunhou, proclamou esse Jesus como Salvador. Veja que Jesus não estava ainda atuando como Salvador, mas já era o Salvador. Era uma questão de tempo, 30 anos para ele começar. Mas veja a certeza de Ana de proclamar: o seu Redentor chegou, e ela dava graças a Deus e celebrava. Deus deu a oportunidade a ela de perseverar. Veja, irmãos, hoje já vimos Cristo nas Escrituras, na palavra dele. Pelo Espírito Santo você compreende quanto nós vamos precisar perseverar e não desanimar, porque tudo aqui vai passar. Governos passam, denominações passam, nossa família vai passar, nossa vida vai passar, mas tem uma coisa que jamais passará, que é a palavra de Deus, e que Ele vai retornar para nos resgatar para a vida eterna. Amém. Essa esperança precisa ter no nosso coração para que perseveremos firmemente, a despeito de todas as lutas, da idade, o fato de ser viúva, ela não desmotivava, mas perseverava firmemente. Eu quero concluir nesta pregação relembrando o que eu falei no início. O que mais temos orado? Não há problema em orar pelas motivações principais que as pessoas mais citam. Há 3 motivações principais que é mais citado. É o que Jó foi atacado. Jó foi atacado, ele perdeu de uma vez só a sua saúde, perdeu os seus 10 filhos e perdeu também todo o seu dinheiro, sua propriedade, todo o seu recurso. Tudo foi. Veja que, mesmo perdendo isso, Jó continuou defendendo a Deus. E disse em Jó, no capítulo 19: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É uma expressão de ressurreição, de renovo. Ainda que eu perca tudo. A mulher de Jó disse: abandona esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: está maluca? Temos recebido de Deus tudo. O bem e o mal não podemos receber. Não. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter essa disposição. Claro que eu sinceramente peço a Deus, eu não quero a aprovação de Jó, não. Eu não quero perder tudo de uma vez. Eu vou perder, eu sei. Mas eu espero que eu tenha motivação suficiente para não desanimar. E essa motivação, essa expectativa correta, é a expectativa dos planos de Deus. Como eu disse no início, eu não quero que Deus entre nos meus planos. Eu quero muito mais entrar nos planos de Deus. E aí, a lição de hoje, inclusive, da EBD, foi coincidentemente, hoje é coincidência, foi exatamente sobre Filipenses capítulo 1, de 1 a 11, que nos fala sobre os motivos pelos quais Paulo orou pelos filipenses.
Novamente, eu vou até comparar com hoje. Paulo não pediu pela minha casa e minha vida dos filipenses, não pediu por um emprego melhor dos filipenses, não pediu pela saúde dos filipenses. Olha lá, ele pediu para que eles compreendessem cada vez mais o amor de Deus, para serem melhor e melhores e pudessem aguardar o dia do Senhor. Aguardando. Então a gente não pode estar na presença de Deus, estar pedindo simplesmente coisas terrenas, quando não pedimos as coisas principais. Quando Jesus ensinou para que a gente não fosse ansiosamente motivado neste mundo, né? Ele ensinou dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente faz o quê? A gente busca as outras coisas e esquece o reino de Deus. É por isso que a gente não tem nenhum acréscimo nas outras coisas, porque não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Simeão e Ana estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e eles foram agraciados para ver Jesus o Salvador, por essa motivação correta. Que aplicação a gente pode ter? Eu encerro. Primeiro, a necessidade de conhecer os planos de Deus, para que a gente não se frustre. Tem gente frustrada com Deus porque foi ensinado errado. Foi ensinado errado: você vai ter doença, você é filho de Deus, você vai ser próspero, você vai ser cabeça e não cauda, porque é filho de Deus. Aí de repente vem uma pancada na família, desmotiva, deixou de ser crente, porque a expectativa estava errada. A expectativa em Deus não está nas coisas circunstanciais, mas nas coisas eternas. Quando Deus tirar as coisas circunstanciais, você continua crendo nas coisas eternas. Essa deve ser a nossa expectativa, porque nunca frustraremos se tiver a expectativa correta. Vai doer quando Deus tirar as coisas que você se apega. Vai doer. Mas você vai ter a consolação maior do Senhor. Amém. A segunda coisa é que Deus honra a vida piedosa dos que esperam os seus planos. Veja que a Ana, ela experimentou isso. A redenção de Israel, ainda que não executada, a redenção começou com o bebê, mas não estava sendo executada porque esperaria 30 anos para Jesus fazer a obra. 30 anos, 33 anos até que ele morresse. Mas ela já falava com grande expectativa e certeza. Nós precisamos falar dessa certeza para os outros. Dessa redenção. A redenção que vamos viver. Às vezes a gente está querendo evangelizar os outros. Pai, servir a Deus é tão bom. Não sabe, o marido era perverso, mas eu me converti e o marido melhorou. Isso pode acontecer. Minha saúde melhorou porque eu sou crente. Meus problemas acabaram. Não, seu problema não foi isso, não é isso que a gente evangeliza as pessoas. Embora essas coisas aconteçam, mas é porque nós esperamos novos céus, nova terra, quando tudo isso aqui passar. Amém. A verdadeira redenção. Que Deus nos abençoe, que sejamos firmes e fortes nessas expectativas dos planos do Senhor. Peçamos a Deus para entrar nos seus planos, e não simplesmente que Deus entre em nossos planos. Obrigado, Senhor, pela palavra, nos ajuda a vivê-la corretamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.